é fusquinho, bonitinho. Olha que lindinho. Olha que lindinho. Ele é um menininho. É um menininho. Meu fofinho. Fusquinho, né? E aí? Bem-vindo ao Vale! Olá, esse aqui é o Filosofando no Vale. Eu sou o Will e nós vamos falar sobre a questão da ideologia de gênero. O que é isso, hein? Pra gente entender do que realmente significa gênero, né, a gente tem que falar aí do que a galera pensa que é gênero. Então tem várias concepções aí que na verdade são baseadas no senso comum. Eu vejo bastante a galera falar aí sobre a famosa frase da Simone de Beauvoir, né? Ninguém nasce mulher, torna-se. Provavelmente, né, quase por 100% aí de certeza, a galera que usa muito essa frase para ir contra a questão de gênero não sabe o que significa a frase. Primeiro que se retirou a frase, jogou essa frase aí aleatoriamente, sem levar em consideração aí todo o estudo filosófico que é feito em torno dessa frase. Dentro da filosofia de gênero, a gente está discutindo questões culturais e sociais. Então, como que nós tratamos culturalmente e socialmente o gênero feminino e o gênero masculino, como eles se constroem socialmente, quais são os valores, quais são as crenças, quais são os papéis que a sociedade exige que determinado gênero atue. No caso da Simone de Beauvoir, a gente tem que levar em consideração o contexto histórico e cultural em que ela vivia, lá na França, em meados do século XX. Então a gente vai ter ali uma identidade social feminina na qual a mulher precisa atender a certos papéis sociais para ser considerada mulher. No caso seria três pontos, né, três papéis necessários que definem o que seria mulher, né, que é ser esposa, mãe e dona de casa. Então, qualquer tentativa aí da mulher de ser alguma coisa fora desse nicho de características faria com que ela se tornasse fora da norma, fora do comum, do normal. Então isso seria mal visto socialmente e culturalmente. É nesse ponto em que a Simone de Beauvoir vai discutir o poder da mulher e a liberdade que essa mulher deveria ter, né? E quando ela diz não se nasce mulher, ela está justamente referindo-se a isso. Ela não está falando sobre questões biológicas e hormonais. Ela não está dizendo que você, mulher aí que está assistindo esse vídeo, não nasceu, né, com a biologia, com a genética, com o físico feminino. Ela está falando que você não nasceu exclusivamente para ser mãe, esposa e dona de casa. Ela está dizendo que todos esses papéis são meramente culturais, meramente sociais e que eles variam de sentido, de função e de lógica dependendo da cultura em que você nasceu e da época também em que você nasceu. Não tem nenhum problema em ser esposa, dona de casa e mãe, desde que seja uma escolha. Quantas mulheres que escolheram seguir sua carreira profissional em vez de casar são extremamente discriminadas e desrespeitadas até mesmo por outras mulheres? Quantas mulheres não têm interesse em ter filhos, né? E por que essa mulher passa a ser tratada na sociedade como menos mulher porque ela não quer ter filhos? Como se ela estivesse abdicando de uma natureza. A mulher tem que ter a mesma liberdade que o homem tem de fazer escolhas. Um homem que decide não ter filhos, ele não é recriminado tanto quanto uma mulher que decide não ter filhos. O curioso é a gente discutir isso em pleno século XXI como se isso fosse algo novo, né? Na verdade, essa discussão já era feita pela Simone lá no meio do século XX. Muito absurdo sobre o assunto, pouca gente interessada em realmente estudar sobre o assunto, ler os livros sobre gênero e sexualidade, conversar com pessoas que estudam sobre o assunto, mas tem muita gente querendo falar sobre isso sem entender nada. Outra coisa que eu escuto bastante, né, é as pessoas falarem dos estudos de gênero como se fosse uma coisa recente, atual, que foi inventada aí pela galera de esquerda, comunista. É importante entender que os estudos de gênero não é algo recente, tá? A gente tem estudos sobre sexualidade e gênero desde o início do século XX. O que deve ser recente para todo mundo deve ser o fato desse conhecimento, desse estudo aparecer para todo mundo aqui no Brasil muito recentemente. No meio acadêmico, né, universitário, você já vai encontrar nas universidades
seja na área de história, sociologia, filosofia, psicologia. Você já vai encontrar em várias áreas essas discussões, né? Já há algumas décadas. E quando se trata, né, de o começo dos estudos de gênero, ele se confunde aí com o início do movimento feminista na Europa e Estados Unidos. Então, pode ser uma surpresa para essa galera, né, que adora dizer que os estudos de gênero é coisa de comunista, que os estudos de gênero surgiram em países capitalistas, grandes potências capitalistas. E essa relação do estudo de gênero com a educação, ela pode ser algo recente no Brasil, mas em países da Europa, somente ali o norte da Europa, né, você tem ali o estudo de gênero já presente na educação de crianças e adolescentes, né? E isso há algumas décadas. Obviamente que é normal que haja toda essa rejeição aos estudos de gênero na educação aqui no Brasil, porque de fato é algo muito recente. Então a gente ainda está nessa batalha aí de tentar mostrar e conscientizar a importância desses estudos. E essa fase de confronto, de diálogo, aliás de não diálogo, né, porque tem pessoas aí que não estão dispostas a dialogar sobre o assunto, esses países já superaram há décadas, né? A gente aqui está em um processo ainda, em relação a eles, ainda estamos em atraso, mas acredito que isso é normal que aconteça, afinal de contas a nossa educação brasileira ainda é muito pouco desenvolvida, né? Há muito que se fazer na nossa educação e um dos pontos de melhoria dessa educação seria repensar a educação de gênero e sexualidade na escola. Primeiramente, você tem um grande filósofo francês, o Michel Foucault, nas suas obras, ele vai dar um ponto de partida para discussões de gênero e sexualidade, embora ele não trate dessa temática de gênero de maneira tão específica. Dos Estados Unidos nós temos a famosa Judith Butler, né, que já esteve no Brasil, e foi altamente criticada, tratada como bruxa, né? Nós temos também Beatriz Preciado, né, uma filósofa fundamental europeia, e que ela traz uma discussão bem mais à frente, né, do nosso tempo. Você tem a Donna Haraway, que vai falar sobre a relação natureza-tecnologia e como os gêneros podem ser tratados como uma tecnologia, né, de normalização. E aí você vai ter uma série de outros autores aqui também no Brasil, né? Tá tendo um sonzinho esquisito, né? Na rua. Tem um barulhinho na rua, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Outra discussão que eu vejo bastante falar sobre, aliás, um mito, né, é de que os estudos de gênero vão fazer os meninos se tornarem meninas e as meninas se tornarem meninas. Vocês estão achando o quê? Que o professor vai chegar na sala e vai estar um monte de alunos ali, meninos e meninas, diz assim, bora fazer cirurgia, traz um monte de maca, bota os meninos na fileira, vamos fazer uma modificação, botar umas pepequinhas nos meninos, umas piroquinhas nas meninas. Gente, não é isso. Não existe essa mudança de gênero, ninguém quer fazer mudança de gênero, pelo contrário, porque dentre os conceitos dos estudos de gênero, a gente acredita que não é possível fazer essa mudança. Os estudos de gênero entendem que o gênero não é uma escolha, ninguém escolhe o gênero. Não é a mesma coisa você escolher se você quer usar uma blusa branca, uma blusa vermelha, uma blusa rosa estampada. Não é uma escolha racional e consciente, que você tem total liberdade de lidar com essa escolha, né? O gênero, ele é um complexo de fatores que, em sua maioria, dependem de uma construção interna, uma construção inconsciente. Aí entra a psicologia para falar sobre isso. Não é a mesma coisa você estar dirigindo um carro e você decidir se você quer ir para a esquerda ou para a direita ou parar o carro, né? Não tem essa liberdade de se construir gênero dessa forma, né? Em relação ao gênero, você é o passageiro no carro, você não é o motorista, né? A sua escolha consciente e racional é apenas um passageiro no carro. Quem dirige esse carro é seu inconsciente, né? É ele que constrói, de fato, né, por uma série de fatores complexos ligados a desejo, emoções, a maneira de reagir às experiências de vida. Tudo isso é que vai influenciar, de fato, a construir um gênero. E isso acontece desde criança. E veja bem, não confunda. O fato de eu dizer que esse gênero é construído desde criança, eu não estou dizendo que essa criança tem uma sexualidade erotizada desde o início. Não. Essa sexualidade erotizada ela só surge mesmo na adolescência, quando, combinado com fatores físicos e hormonais, ela vem à tona.
Mas desde criança, a criança ela vai reagindo de maneira inconsciente a certos estímulos em torno do ambiente que ela vive, e ela vai construindo sem nem perceber o seu próprio gênero. Então ela não está escolhendo, e a gente também não pode impor um gênero a ela. Estudo que pode nos ajudar a entender que não dá para a gente modificar o gênero de uma criança, de uns estudos feitos pelo Dr. Money. Eu vou deixar aqui no link abaixo, um documentáriozinho aqui que tem no YouTube, fala um pouco sobre os estudos dele. Tem um caso de gêmeos, um casal de gêmeos do sexo masculino, em que eles tiveram que passar por uma cirurgia ainda bebês, e um acabou perdendo o pênis, num acidente. Então, o Dr. Money, ele pega esse caso, e ajuda os pais a educar esse menino como se fosse menina desde cedo, desde bebê. Então ele recebeu todo um aparato educacional, tentando reforçar nele de que ele era uma menina. Então, se vestir como menina, usar um nome feminino, todos os fatores necessários para se educar uma menina. Desde cedo, esse menino começou a demonstrar uma certa rejeição a essa identidade feminina, enquanto que o doutor reforçava aos pais a importância de se manter firme ali, educando aquele garoto como se fosse uma menina, porque ele acreditava que reforçando uma educação, fazendo se vestir daquele jeito, ter brinquedos femininos, ser tratado como menina, naturalmente ele desenvolveria um gênero feminino. Acontece que isso não ocorreu como planejado. E tudo piora quando ele descobre que de fato estava sendo educado como menina, porque aí isso gera um trauma, ele vai se sentir enganado tanto pelo doutor quanto pelos pais e pela sociedade inteira. E ele vai passar por uma série de cirurgias tentando reverter o processo e no final acaba no suicídio. Nesse mesmo documentário você vai ver uma segunda situação, que é um garotinho dos Estados Unidos, que desde pequeno ele demonstra que ele é do sexo feminino. Ele não aceita ser do sexo masculino, ele rejeita suas roupas masculinas. E o curioso é que você pode pensar o seguinte, você que é contra o gênero: ele só pode ter sido estimulado pelos próprios pais para ser assim. Nesse caso, ele é filho de um militar, do exército americano. Então ele recebeu toda uma educação militar, uma educação rígida, uma educação para ser um menino, brinquedos de menino, comportamento de menino. O pai era um exemplo de masculinidade para ele. Mas mesmo assim, isso não foi o suficiente para o seu filho se identificar com a masculinidade. No documentário vai ficar claro aí o drama dos pais, principalmente do pai, que era militar, ter que lidar com o fato que seu filho não se identifica com o gênero masculino e sim com o feminino. Então confira, é muito interessante. Eu acho que é uma lição de vida, de tolerância, aceitação e amor familiar. E já pegando esse gancho, falando sobre esse exemplo de amor familiar, entra também outra questão que as pessoas adoram dizer, um mito sobre a questão do estudo de gênero, que ela vai acabar com a família. Acabar a família como? O que é? Vocês acham que numa aula de gênero o professor vai entregar uma arma na mão de cada criança e ela vai aprender a atirar para quando chegar em casa atirar nos pais? Não, não é um curso de como matar os seus pais. Na verdade, o que a gente faz nos estudos de gênero é tentar fazer com que a criança compreenda as questões que envolvem a sua identidade de gênero e posteriormente na adolescência compreender toda a complexidade da sexualidade que está começando a surgir. Os estudos de gênero são a favor da família, porque é através dos estudos de gênero que muitas famílias acabam compreendendo o que está acontecendo com seus filhos. E o caso do documentário, desse pai militar, vai ajudar com que ele entenda o que está acontecendo com seu filho. E faz com que ele, posteriormente, depois de muito sofrimento, dificuldade de compreensão, ele acabe aceitando seu filho e amando seu filho. Isso vai ser muito importante para a vida e crescimento dessa criança. Sabe o que acaba com a família? É você, pai e mãe, que não aceita seus filhos como eles são. Sabe o que acaba com famílias? É você expulsar o seu filho de casa porque você não aceita ele como é. O que acaba com família é quando você tem um pai que trai a sua esposa, que passa a ter relações extraconjugais. Sabe o que acaba com família? É você fazer o menino engravidar, ter um filho, mas não se responsabilizar pela educação desse filho, não se responsabilizar por dar amor a esse filho, aprender na escola a importância do respeito pela diversidade sexual. Não acaba com a família de ninguém.
abre espaço para a gente compreender a complexidade humana e a gente aceitar mais um ao outro. O exemplo dessa família de um militar com seu filho transgênero nos ajuda a compreender que quem realmente é contra a família não é os estudos de gênero. Então a gente entende que família, na verdade, tem muito mais a ver com afinidades, amor, aceitação, respeito, proteção, do que mesmo outras questões. Gente, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou finalizá-lo aqui. Ainda tem outros mitos em relação ao estudo de gênero que eu vou deixar para a parte 2 desse vídeo. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, like, compartilhe, se inscreva no canal, ajude, o canal está começando agora, seria muito bom ter você aqui com a gente. Beijão, até mais. Bem-vindo ao Vale.